Vamos ao texto? Semana passada eu li com vocês, nós refletimos sobre Romanos 12, o verso 9 e o verso 10. Eu falei um pouquinho, en passant, assim, sobre o verso 10, mas nós tivemos um foco maior a partir do verso 9, onde nós falamos sobre o amor não fingido, o amor não hipócrita, aquele amor que ele não é mascarado, aquele amor que ele é desprovido de máscaras sociais, de interesses, de trejeitos, Ele não é a atuação, não é a ação de um autor, mas é um amor genuinamente direcionado do Espírito de Deus. E também nós vimos que, para nós vivermos esse amor, nós temos que tomar uma decisão, que é o quê? Repelir o mal, lutar veementemente contra o mal e nos colar ao bem, grudarmos no bem como uma cola, pois assim nós conseguimos quebrar as máscaras que tentam rondar os nossos rostos e privar de viver esse amor não fingido. Amém? Vocês se lembram disso? Isso é muito importante, porque agora nós vamos, a partir do verso 11, refletir sobre conceitos, porque Paulo ele faz um funil, ele começa a partir de tópicos mais subjetivos, amor, sacrifício, são tópicos bem, mal, são tópicos mais difíceis de você palpar no seu dia a dia, e ele começa a tornar isso mais prático, e a partir do verso 11, ele começa a tornar isso palpável, prático, direcionado para atitudes do dia a dia, do comum, do cotidiano. E ele diz no verso 11 o seguinte: eu vou tentar pregar hoje o verso 11 e o verso 12. Diz assim, não sejais vagarosos no cuidado. Algumas versões não sejais vagarosos no zelo. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Enfim, vou ler de novo com vocês. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverais na oração. Como eu disse, eu venho falando das outras vezes, Romanos 12, ele é uma virada de chave, e é importante eu sempre frisar isso para você se localizar no texto. Ele é uma virada de chave, uma reorientação na carta aos Romanos. É um texto extremamente importante, porque a partir do final do verso 11, do capítulo 11, Paulo ele canta e finaliza uma abordagem mais teológica, mais técnica da salvação, da eleição em Cristo e toda da graça. E a partir do capítulo 12, ele começa a aplicar isso no dia a dia, na vida comum. E ele começa isso falando sobre a única forma de sermos cristãos, que é como um sacrifício vivo ao Senhor. Capítulo 1, o capítulo 12, o verso 1, sacrifício, nosso corpo, a nossa vida, oferecida como sacrifício ao Senhor. Ele começa a nos colocar diante de escolhas aos quais nós temos que fazer diariamente. A primeira escolha é o quê? Vocês precisam, e eu estou pedindo para vocês, não como uma opção, mas eu estou rogando a vocês, ofereçam os seus corpos, a sua vida, a sua existência, tudo que você é, como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E a partir disso ele começa a discorrer diversos temas que eu já abordei com você nas outras semanas, e ele fala, como a gente viu na semana passada, sobre o amor, esse amor não fingido, a luta contra o bem e o mal, que nós precisamos repelir o mal e nos abraçar, nos colar ao bem. E aqui ele começa a trabalhar um ponto extremamente importante e que nós temos muita dificuldade de compreender. Queridos, aqui, sobretudo no verso que nós vimos, Paulo, ele não está falando essencialmente de dons espirituais, ele não está falando essencialmente de práticas direcionadas, específicas, como não matar, não roubar, não mentir, não são ordenações muito palpáveis, não. Mas ele está tratando sobre algo fundamental na nossa vida e que nós precisamos, com muita frequência, cotidianamente, refinar, que é o zelo. Zelo é uma palavra muito mal entendida no nosso meio. Queridos, por que nós temos muita dificuldade de entender o que é zelo? Porque nós
constantemente. Entendemos, e aqui se entenda zelo e servir como sinônimos, tá? Nós temos a perspectiva de zelo, de servir, como um cuidado, uma escolha onde nós pegamos comportamentos, um padrão ético e moral, condutas, guardamos dentro de uma caixa e cuidamos daquilo ali. Cuidamos de conduta, cuidamos de moral, materializamos o zelo como o quê? Como uma série de formas e de condições, de conduções aos quais nós devemos nos portar, caminhar. E aí, nós temos isso muito presente nos nossos dias. No entanto, isso é contrário, ele não é necessariamente o que Paulo quis dizer aqui, quando ele falou, não sejam vagarosos no seu zelo. Vocês não devem ser vagarosos no quê? No cuidado, no zelo. Por quê? A palavra que Paulo usa aqui no original é spoudé, que literalmente diz respeito não essencialmente a guardar condutas, ser um guardião da moral e dos bons costumes. Não é isso que Paulo está falando por zelo. Quando ele chega e diz que nós devemos ser ágeis na preservação do zelo, ele está mais nos dizendo que se comprometam com a causa que vocês assumiram. Sejam comprometidos ligeiramente, rapidamente, comprometidos com a causa aos quais vocês assumiram, que vocês compartilharam. E qual é a causa que nós compartilhamos? Se chama Evangelho. Então Paulo, quando ele chega aqui, depois de falar do amor, ele nos aconselha, ele nos conduz à reflexão. Queridos, vocês precisam escolher e viver, ser ágeis na preservação, na luta, na militância da causa aos quais você escolheu. Você escolheu, você decidiu, Cristo te salvou, tirou a sua consciência de morte, e a partir disso, cotidianamente, você precisa zelar por essa causa, pela causa do Evangelho. E esse zelo, ele não deve partir de uma simples percepção do meu dia a dia, de guardar determinados conceitos morais, refletir sobre determinadas causas e achar que está tudo certo. Não, eu preciso ter comprometimento intenso com aquilo que eu assumi. É como se Paulo chegasse para a gente e falasse assim, ó, meus irmãos, sejam ligeiros, prontos, rápidos, instantâneos em seu comprometimento, na causa que vocês escolheram. Sejam zelosos. Isso é o sentido de zelo. E é muito importante a gente começar a reflexão a partir dessa perspectiva, porque nós somos muito contaminados pela visão de zelo a partir dessa preservação de marcos antigos e de usos e costumes. Nós somos muito condicionados a viver isso. Isso não é uma condição que se resume ao nosso tempo. A gente vê, por exemplo, o grande dilema de Pedro era isso. O que travava Pedro, o que travava os fariseus, o que travava os saduceus, o que gerava o debate era o quê? Usos e costumes, normas e condutas. Ah, vocês não guardam o sábado. Ah, vocês se assentam com prostitutas e pecadores. Ah, vocês não deram o dízimo. Eram todas condutas, tudo moral e bons costumes, segundo a perspectiva humana. Esse dilema afrontou no primeiro século, foi um problema gigante para o ministério de Jesus e ministério apostólico, e continua sendo nos nossos dias. Sobretudo no Brasil. Sobretudo no Brasil, efervescendo num debate político. E fique tranquilo, eu não vou entrar em um debate político, eu só estou ilustrando para você entender que isso assalta o nosso coração. Essa distorção sobre o que é zelo, ela corrompe a nossa relação com o conselho de Paulo, onde nós devemos ser ligeiros, constantes em preservar, nos comprometer com a causa do Evangelho. E como que nós somos ligeiros a isso? Querido, pouco importa se você diz com os seus lábios que você entende a família como um projeto do Senhor, mas na primeira briga com a sua esposa você quer se separar. O que importa? O que importa você dizer com a sua boca, não, eu sou a favor da família, eu sou pró-família, mas
se separa um toque de caixa. Acha que a separação é uma porta entreaberta onde você está constantemente flertando. Acha que o seu casamento é um mero acordo social chancelado pelo cartoreiro, onde você vai lá, ao toque da sua vontade, desfazer disso. E aí você olha, gente, e vai ver as justificativas. A maioria das pessoas que chegam no gabinete pastoral para se separar, elas não conseguem nem materializar o porquê elas querem se separar. Se você pedir algo real, material, eu quero separar por isso, aquilo e aquilo outro, ela não consegue quantificar. Aí você vai ver, é gente que quer separar por causa de panela, por causa de rotina de casa. Porque dizendo ele, olha só, marmanjo, homem velho, o amor esfriou. A minha mulher não me ama mais. Homem, gente. Onde você viria um homem há 100 anos, há um século, com crise porque a mulher dele não ama ele? Para começar, que biblicamente a sua mulher nem é obrigada a te amar. Ela é obrigada a te honrar. Ela tem que te honrar. Quem tem que amar é o marido. Segundo os princípios de Paulo aos Efésios, quem deve amor à mulher é o marido. A mulher deve honra ao seu marido. E aí você vê um monte de homem infantil com crise. Ou então aquele cabra que chega nos 40, 50, 60 anos e vira garotão do nada. E aí a mulher que quebrou pedra com ele, a mulher que foi lá e sofreu, lutou junto, ele quer trocar por uma mais nova, porque ele acha que ele é um garotão. E esse cara, esse cidadão, se diz pró-família. Isso pode funcionar para os políticos, meu querido. Isso pode funcionar nas redes sociais. Isso pode ser muito útil para o seu ego, mas para o reino de Deus, para o zelo do reino de Deus, pouco importa o que sai dos teus lábios, o que importa é o que está no seu coração. Os seus lábios, sem um coração zeloso, genuinamente zeloso, não tem efeito algum. É como Cristo diz, é como um sepulcro caiado. Não adianta nada você que é pai ou mãe chegar e ficar irado. Nossa, porque as escolas hoje em dia são difíceis demais. Porque a sexualização infantil está acabando com as crianças. Porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas você não gasta 10 minutos discipulando o seu filho. Você nunca sentou para ler um versículo bíblico com o seu filho. Você terceiriza o discipulado do seu filho à escola e acha ruim que o mundo está corrompendo o seu filho. É evidente que o mundo vai corromper o seu filho, ele é o mundo. Quem tem que zelar pela santidade, pelo discipulado, pela vida cristã dos seus filhos, é você, pai, não é o filho, não é a escola, não são os professores. O mundo jaz no maligno, o efeito natural do mundo é a destruição, a degradação e o mal. E não adianta absolutamente nada você se dizer contra a sexualização infantil, contra a doutrinação nas escolas, mas você não gasta 10 minutos com o seu filho diário. Sepulcro caiado. Não adianta você dizer que é contra e que, de fato, biblicamente falando, é um comportamento maligno, o homossexualismo. Estou passando pano aqui não. Biblicamente falando, é um comportamento diabólico, maligno e que conduz ao inferno. Mas não adianta nada você ficar lá, porque é o LGTV, LGBT, não sei o que, tem tanta letra que a gente até esquece. Mas está dormindo com o seu namorado, está dormindo com a sua namorada, está praticando sexo antes do casamento. E aí você vai para as redes sociais, militar em uma ética vazia, em uma ética de bermuda, achando que você é zeloso. Desculpe, você não é, você é um hipócrita. Não, isso é hipocrisia. É fingimento, teatro. O que Paulo nos aconselha aqui, queridos, não sejais vagarosos no seu zelo.
Ele está nos dizendo, meus irmãos, sejam prontos, imediatos e constantes na prática da conduta ao qual vocês assumiram como causa de vida. Se você for devagar nesse processo, o mundo vai te engolir e você vai automaticamente se tornar um hipócrita. Isso não é um trabalho, por isso que ele faz questão de nos trazer a imagem da ligeireza, de ser rápido. Sejam rápidos na preservação da causa que vocês assumiram. Sejam rápidos no desenvolvimento do zelo ao qual vocês assumiram e precisam ter. Não me entenda mal, eu não estou falando aqui de forma libertina. Eu não estou falando aqui que você não deve ser conservador, você deve sim, mas conservadorismo de goela não é para cristão, é para mundano. Você não deve ser só, você deve praticar. Falar que é moleza. Você deve exercitar isso. Você, marido, deve olhar para sua esposa e amá-la, mesmo que ela não te ame. Pastor, minha esposa não me ama mais. Desculpe, você é homem, você é um adulto e a sua esposa não te deve amor biblicamente. Ela deve te honrar. É óbvio que eu quero que minha esposa me ame, é evidente. Mas isso não deve mover o meu casamento. O que deve mover o meu casamento foi o compromisso que eu assumi diante da cruz de Cristo, de amá-la como Cristo amou a igreja. De igual modo, você mulher, você deve honrar o teu marido. Você pai, ou você filho, deve honrar os seus pais. Mas você não sabe o que eu passei, pastor, não me interessa o que você passou. Cristo passou muito pior, e nós continuamos às vezes desonrando Ele com as nossas atitudes, mas Ele continua nos amando. Então, não me importa o que você passou, o que importa é que Cristo deu um mandamento, honrar os seus pais, honre. A partir disso, você precisa entender a prontidão, porque, querido, amor sem zelo é libertinagem. Paz sem zelo é descaso. Alegria sem zelo é euforia. O zelo é esse pendão, é esse equilíbrio que torna a nossa vida constante, distante dos emocionalismos do mundo, distante das paixões que tentam nos cercar. Isso é extremamente importante. Você não deve negligenciar o chamado ao zelo na sua vida. Muita gente vive em ciclos de euforia, porque não zelam pela palavra do Senhor. Essa é a grande crise do salmista Davi no Salmo 69. Ele está ali, refletindo sobre as pessoas que o abandonaram, sobre as pessoas que o perseguiam, em uma crise existencial profundíssima. Ele chega no verso 10, se eu não me engano, e diz: o teu zelo, o zelo pela tua casa me consome, Deus. O zelo, gente, não é um mero sentimento, não é um mero acordo social, é um fogo que deve consumir a nossa alma. Eu falo isso com muito temor. A gente vive na era do meme, na era onde tudo vira chacota. Você observa esse guri, Miguel, só se fala nisso em rede social. Profeta lá. E tem memes que são engraçadíssimos. Eu falo isso. Eu não estou me colocando nessa perspectiva. Mas o quanto isso vai cauterizando a nossa mente. E a gente vai achando aquilo que é sagrado, aquilo que é dom de Deus, a gente aceita isso como chacota. É muito sério. Eu repito, é engraçadíssimo. Mas o diabo é um excelente comediante para cauterizar a sua visão e fazer com que você se desprenda, tire o seu zelo, a ligeireza no exercício do seu zelo das coisas que são sagradas. Nós precisamos. É tocante.
a gente observar o quanto muçulmanos, por exemplo, são extremamente zelosos. Eu fui na Turquia e eu fiquei assim, muito tocado. E a Turquia é um país bem ocidentalizado, não chega nem perto de países mais radicalizados, como o Irã, o Iraque, o Afeganistão, Síria, Filipinas. São muito mais radicalizados no islamismo. A Turquia é extremamente ocidentalizada. Mas eu estava lá, fui numa loja, e eu estava conversando lá com o vendedor e tal, a gente estava vendo os negócios, tocou o sino da hora da oração. O cara nem olhou na minha cara, ele só fez assim, ó. Abaixou, colocou o tapetinho dele e começou a orar. Eu fiquei lá assim, parado, tentando entender aquela cena. Tipo, será que eu ajoelho também? O que eu faço? Eu oro por ele, vou botar a mão na cabeça dele? O que eu faço ali? E eu saí humilhado daquele lugar. Humilhado. Nós precisamos resgatar cotidianamente o zelo, a paixão pela palavra do Senhor. Ela não te salvou? Como é que a gente leva aquilo que nos salvou para o ambiente de chacota? Quantos aqui já foram curados por Deus? Levanta a mão. Como que a gente deixa se banalizar um dom de cura? Quantos aqui tiveram experiências maravilhosas com dom de línguas? Levanta a mão. Como que a gente aceita um filho do diabo usando isso e acha que isso é engraçado? O zelo é um elemento importantíssimo para a nossa vida cristã. E que nós, na era digital ao qual nós vivemos, ele precisa ser resgatado com urgência. Porque nós, querido, nós somos tendenciosamente conduzidos pelo mal. Mas não se engane. O zelo não é um fruto do seu exercício, da sua vontade. O zelo não é um fruto natural do seu coração. O fruto natural do seu coração, mediante a ação da queda, é o quê? É o pecado, é o mal. E o próprio Paulo, na continuação do texto, nos dá o direcionamento para o exercício ligeiro do zelo, que é o quê? Sedes fervorosos no Espírito. Você jamais vai conseguir ser genuinamente zeloso se não for fervoroso em seu espírito. Zelo sem fervor espiritual é legalismo barato. Zelo sem fervor espiritual gera muito mais machucados e feridas do que transformação e salvação. Por isso que é importante. Porque de uma forma ou outra, nós somos condicionados ao exercício do zelo. No entanto, queridos, sem um fervor espiritual genuíno, toda ação sua ligada ao zelo vai ser sepulcro caiado. Vai machucar o seu filho, vai machucar a sua mulher ou o seu esposo, vai machucar o seu irmão na igreja, vai machucar o seu pastor, ou o pastor vai machucar o irmão. Independente de como for a dinâmica, nós sempre, no exercício do zelo sem o fervor espiritual, geramos machucados e fissuras no corpo de Cristo. Por isso que é importante seguir a linha de raciocínio que Paulo propõe aqui, onde nós precisamos ser ligeiros no exercício do zelo, mas essa ligeireza, essa movimentação, tem como único combustível o quê? O fervor espiritual. O fervor. E aqui, querido, Paulo, ele trabalha uma palavra muito específica, que é o zeontes, que é literalmente entrar em ebulição. É literalmente entrar em ebulição, ferver. Isso é muito importante, porque essa palavra está presente no mundo grego desde Homero. Sempre esteve presente e sempre com um significado relevante, importante. Nós temos, por exemplo, o Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, ele trabalha essa ideia como a força vital, o calor vital que nos mantém.
Os zeontes é o calor vital que faz a gente manter de pé, que nos dá vida. Trazendo para a perspectiva bíblica, esse fervor no Espírito, querido, isso gera em nossas vidas vida genuína. Todos aqueles que não têm um fervor espiritual, eles são o quê? Mortos. Sepulcros. Por isso que Jesus chegou para os fariseus e disse: vocês são bonitos por fora, por dentro vocês ostentam morte. Brigam por causa do dízimo do cominho, da erva, mas dentro de vocês existe ganância. Param nas praças com carroça de pão e começam a trombetear: olha só como eu sou bom, olha só como eu sou generoso. Mas dentro do seu coração é maldade e ostentação. Por isso que nós precisamos entender e absorver que não existe espaço para frieza na vida cristã. Não existe. Assim como o corpo não pode esfriar a partir de uma temperatura, se você esfriar espiritualmente a partir de uma temperatura, você irá morrer. As suas ações serão vazias. As suas admoestações, os seus alertas, os seus sonhos serão vaidade. E aí, a partir disso, você vai ficar no quê? Num ciclo de morte. Esse conselho de Paulo é tão profundo que a gente vê isso na vida de um homem, e o quanto é relevante ser quente, fervoroso no Espírito. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos 18. Nós iremos ler o fim do capítulo 18, do verso 24 ao verso 28, que fala sobre a vida, a chegada de Apolo a Éfeso. Um homem extremamente importante, apesar de ser pouco citado, ele é citado, umas 5 vezes nas Escrituras, mas ele é extremamente importante e ele vai ser usado como referência para a nossa reflexão e como exemplo do potencial de nós nos mantermos fervidos, efervescentes, em ebulição no nosso espírito. Olha só o que o texto diz: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Olha só os 2 primeiros adjetivos de Lucas a esse homem. O homem é o quê? Eloquente e poderoso nas Escrituras. E aí o próprio Lucas continua: este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no seu espírito. Literalmente é o mesmo texto, a mesma sentença de Romanos 12, 11, é a sentença aqui de Atos 18, a partir do 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no seu espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo, e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos, e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito os que pela graça o criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pela Escritura que Jesus era o Cristo. Paulo, ele nos dá um conselho: meus irmãos, sejam fervorosos no seu espírito. E Lucas, ao referir os adjetivos, enumerar os adjetivos de Apolo, ele diz que ele era diligente, poderoso nas Escrituras e que fervoroso no seu espírito. Ter o seu espírito aquecido pelo Espírito Santo vai te livrar da hipocrisia. Vai te livrar do zelo vazio. Vai fazer com que você não seja só alguém com performance. E olha só o quanto é importante isso. No nosso mundo, nos nossos dias, performance é o que as pessoas buscam. Desempenho, poder, falar bem, eloquência. E qual que é a intenção das pessoas ou do mundo a nos incentivar a buscar tudo isso? A intenção é muito simples: nos satisfazer nas nossas vontades,
nos satisfazer nos nossos desejos, ampliar ou desenvolver o nosso querer. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, efervescentes no nosso espírito, fervorosos, a gente começa a entender que a vida não gira em torno do nosso umbigo. E desenvolvemos, inclusive, sabedoria e humildade para saber a hora de ser corrigido. Olha só o quanto essa cena descrita por Lucas é impactante. O texto diz de forma clara, Apolo era o cara. Apolo era bom, falava bem, era tão bom no seu discurso que convencia os judeus, na sua eloquência, no seu poder de argumentação, ao ponto de a sinagoga parar para escutar esse homem. Ele era um prodígio. Lutero, inclusive, credencia a autoria dos Hebreus a Apolo, tendo em vista a eloquência da carta aos Hebreus e a dita eloquência de Apolo aqui em Atos. Mas Apolo, ele não era perfeito. Apolo não era pleno no seu conhecimento dos caminhos do Senhor. Ele conhecia o batismo, mas somente o batismo de João. Vendo a pregação de Apolo, um casal simples, sentado escutando, resolveu chamar Apolo e dizer: Apolo, vamos lá em casa. Deus está te usando, você é eloquente, mas eu quero dizer uma coisa. Tem partes que você não conhece ainda da mensagem da cruz. Você imagina isso no ouvido de um monte de pregador aí? Ó, você sabe de coisa, mas você precisa aprender mais. Vamos lá em casa? Eu? Não. Eu sou bom. Eu estudo muito. Li 1 milhão de livros. Uma das características daquele que mantém o seu espírito aquecido no Senhor é que ele aprende a ser humilde. E a humildade somada ao zelo é extremamente poderoso no reino de Deus. Porque, querido, você não sabe de tudo. Quantos no lugar de Apolo, tendo em vista a sua eloquência, o seu conhecimento bíblico, poderiam se achar prontos e autossuficientes? A maioria. Mas não. Você precisa do seu irmão. É isso que o zelo diligente, mediante ao fervor do Espírito, nos conduz à consciência de que eu preciso das pessoas. Eu não preciso usar as pessoas, eu preciso das pessoas. Eu preciso amar as pessoas, não para me beneficiar. Eu preciso corrigir as pessoas, não para me sentir melhor, me satisfazer em tirania. Não, eu preciso porque eu me importo, porque eu quero que ela transforme, que ela cresça. A minha correção, o meu amor, a minha divisão, o meu serviço é reorientado, não para a minha vontade, mas para a vontade de Deus, a partir do exercício da caridade aos meus irmãos. É direcionado, reorienta a vida. E aí tudo toma sentido, porque até agora eu só estou falando de conceitos mais subjetivos. Você sabe que você precisa ser zeloso. Você sabe que o zelo cristão não se resume a uma série de normas e condutas vazias simplesmente a partir daquilo que eu falo. Você sabe que você deve manter o seu espírito fervido. Mas como você vai saber se isso está acontecendo? Qual que é o termômetro que afere se eu estou ou não seguindo a vontade de Deus? Se eu estou ou não sendo zeloso e fervoroso no meu espírito? A própria continuação do texto nos diz: servindo ao Senhor. Gente, a finalidade do zelo, a finalidade de você como parte dessa igreja, como parte do corpo de Cristo, é uma só: servir ao Senhor. Você não foi chamado para se servir. Você não foi chamado para servir unicamente a sua casa, aos seus interesses. Você foi chamado para ser um escravo do Senhor. E apesar da tradução estar no gerúndio aqui, né, servindo ao Senhor, em uma ação contínua, como deve ser, mas a condição aqui no original é literalmente sendo um escravo do Senhor.
Você deve ser ligeiro no seu zelo, fervente em seu espírito e escravo de Deus. Se você não for um escravo de Deus, me desculpe, você nunca vai conseguir ser genuinamente zeloso. Você nunca vai conseguir ter o seu espírito fervoroso. Tudo isso serão emulações, simulações daquilo que você vê as pessoas vivendo, mas você precisa mentir para si, porque não alcança. Porque somente os servos alcançam isso. É muito pedagógico a gente olhar para o ápice da salvação, onde Deus vai se posicionar como juiz, e diante dele, ele vai acolher uma classe de pessoas só. Servo bom e fiel. Não vai ter pastor, não vai ter presbítero, não vai ter irmão, não vai ter nada. Tem uma categoria só que vai ser acolhida no reino de Deus. Servo, escravo, bom e fiel. Esse é o nosso chamado. Mas eu sei, pastor. Sabe, mas é difícil demais você fazer isso. Porque o serviço cristão contraria todas as expectativas mundanas. Você trabalha porque você ama o seu trabalho? Você pode até gostar, mas eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Se você não recebesse R$1 para trabalhar, você apareceria lá amanhã? Se seu patrão chegasse para ti e falasse assim, ó, a partir de hoje você vai trabalhar de graça, você ama o trabalho, então você vai trabalhar de graça. Você ia lá? Você ia lá? Então você não ama. Então você não ama. Concorda comigo? Você gosta. Isso facilita o trabalho. Torna mais prazeroso. Mas amar, não é o dinheiro que vai delimitar a sua vontade de ir ou não. Por isso que é importante a gente entender que nós não somos meros trabalhadores voluntários da obra do Senhor. Você é um escravo de Deus. Nossa, mas é muito ruim, eu não quero ser escravo. Desculpe, eu vou ser escravo de Deus ou vou ser escravo do diabo, um dos dois. Qual que você prefere? E, querida, é um privilégio. É um privilégio. Eu quero tomar como referência aqui, se me permita, uma licença poética para aplicar diferente o texto. Porque o texto de Colossenses 3, do 22 ao 25, está falando de relação de trabalho. Mas eu quero usar ele como referência porque ele tem o mesmo termo no original, que é o doulos, o mesmo termo. Então eu quero aplicar aqui de forma diferente. Paulo diz assim aos Colossenses: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Sejam ligeiros no zelo, fervorosos no espírito e escravos do Senhor. Não existe ambiente de maior segurança contra a frustração do que ser um escravo de Deus. Muitos pais se frustram com seus filhos, porque, e apesar de abrir um pequeno parêntese aqui, não existe uma relação que se aproxima disso, é a relação de pai e filho, ou de mãe e filho. Porque, o que você ganha sendo pai? Vocês têm criança, né? Vocês ganham, eu tenho um filho de 4 anos, você ganha noite acordado, dinheiro com fralda, com leite Inã, com escola, com remédio, com consulta. É só perda na perspectiva humana. Se a gente pegar na perspectiva humana hoje, ter filho, e é muito engraçado que a motivação das pessoas em não ter filho hoje passa justamente por isso, porque filho, humanamente falando, matematicamente falando, não é viável, não é rentável, não é um investimento rentável. E nem na perspectiva, eu acho engraçadíssimo, as mulheres às vezes que não querem ter filho, as pessoas perguntam, tá, e quem vai cuidar de você na velhice? Como se o filho fosse um grande INSS.
O filho é uma bolsa de seguro que vai segurar você na velhice. E, gente, eu atendo muito velhinho. Já atendi muito mais, hoje não tanto. Mas eu fazia muita visita para pessoas mais velhas. E se tu vê os índices de abandono parental de filhos, é surreal. Então, não é um investimento muito inteligente, não. Se você teve filho só porque você não quer ficar desamparado na velhice, me desculpe. Você errou. Seu investimento foi ruim. Apesar de tudo isso, explica o teu amor pelo teu filho. Não tem como explicar, cara. Gente, você está lá. Meu filho, até 1 ano de idade, ele acordava 10, 12 vezes na noite. Olha, eu dormia sentado. Era um sorriso, me desarmava. Por breves segundos, breves, não eram tantos não, mas eu desarmava. Aí, acalmava. Se tem um trem bobo, é pai. Pai é bobo demais, gente. O filho dá um chute. Meu Deus, próximo Ronaldinho Gaúcho. Esse guri é um gênio. A menina fala 2 sílabas ali. Meu Deus, essa menina é o próximo Einstein. É o Einstein de saia. Jesus, ela é muito inteligente. Isso é amor. Seu filho é comum. Comum igual arroz branco. Mas isso é amor. Da mesma forma, como nós amamos os nossos filhos, nós precisamos servir ao Senhor. Sem esperar nada em troca. Sem achar que o nosso comprometimento com Deus é uma relação de negócios, onde eu vou levar algum tipo de vantagem, onde eu vou, como no meu trabalho, ir lá, trabalhar 8 horas, voltar para casa e no fim do mês receber a minha prebenda, receber o meu salário. Não ache que Deus é assim. Não ache que a sua subserviência ao Senhor parte de uma relação de troca. Você precisa olhar para si, olhar para pelo seu estado perdido, pelo seu pecado, entender as suas limitações, entender o seu lugar no mundo e ter a consciência de que, meu Deus, como eu sou privilegiado. Gente, o que Deus viu em mim para me salvar? Senão, você vai ser sempre alguém soberbo, cativo da soberba. O seu potencial, o seu caráter especial, o que você tem de diferente, só é de fato relevante e diferente se for mediante a vontade e a ação de Deus. Senão, você é só mais um candidato ao inferno. Ponto. Você pode ser o próximo Einstein, você pode ser inteligentíssimo, mas se você morrer distante, não morrer como escravo do Senhor, como servo do Senhor, você vai morrer e vai para o inferno. Você pode ser um homem riquíssimo, ser muito bem sucedido nessa vida, mas na próxima vida, se você não morrer nessa como escravo do Senhor, você irá para o inferno. Entenda isso, se você não morrer como escravo do Senhor, a sua eternidade será no inferno. Mas se você morrer como escravo do Senhor, a morte será só uma passagem. E lá na outra vida você encontrará Deus Pai de braços abertos, dizendo: escravo bom e fiel, entra, mas não entra para o deleite do seu dono, não. Entre para as bodas do teu Pai. Por isso é importante, queridos, nós exercitarmos a nossa vida, mediante ao zelo do Senhor, rápido, cuidando da nossa conduta, cuidando do nosso caráter, não por preciosismo, não por exibicionismo. Olha só como eu sou honesto, como eu sou bom. Não, isso não nos interessa. O que me interessa é que eu preciso ser ligeiro nisso. Por quê? Porque o meu espírito, ele arde, ele ferve, ele entra em ebulição com a presença do Senhor. E por que acontece isso no meu espírito? Porque eu sou um mero escravo de Deus. Eu não tenho nada a oferecer a Ele. Eu não tenho nada de bom para Ele. Eu não posso comprar o amor de Deus. Mas mesmo sem ter nada, Ele olhou para mim e me amou.
e não me amou simplesmente como uma criatura, não te amou simplesmente como uma criatura, Ele olhou para você e te amou como um filho. Gente, isso é muito grande. Isso é gigantesco. Isso é eterno. Você é um filho de Deus. Os conselhos de Paulo não têm como intenção nos jogar para baixo, mas tem como intenção nos manter como uma chaleira, fechadinha, reclusa, tranquila, mas sempre borbulhando no Espírito Santo, sempre cuidando da água do Espírito Santo que está reclusa ali, mantendo a temperatura, zelando dos meus costumes, zelando da minha conduta, zelando do meu caráter, não com uma forma de me mostrar, mas entendendo que eu sou um reflexo de Cristo. Entendendo que, para além do meu patrão, para além da minha mulher, para além do meu chefe, para além das pessoas, Deus está olhando para mim. E tudo que eu preciso vem dEle. Tudo que eu anseio vem dEle. Nada vem das pessoas. Por isso que eu não posso exigir nada em troca das pessoas. Nada vem de ninguém. Se não for o favor do Senhor, você não vai vender nada esse mês. É o favor do Senhor que faz uma pessoa passar na frente da sua loja e do nada, com trocentos concorrentes do lado, ele olha e fala assim, vou comprar aqui. Você acha que é quem? É a sua cara bonita? Não é, é Deus. É Deus. Se não for o favor do Senhor, o seu filho não vai te amar. É o favor do Senhor, mediante as suas ações, que vai conduzir o seu filho a te amar. A sua esposa, o seu marido a te amar. O seu trabalho prosperar. É mediante a sua constante manutenção do calor, do fervor do Espírito que habita em você. Senão, você vai terminar os seus dias como um sepulcro caiado. Mas eu tenho convicção de que não será assim com você. No nome de Jesus, não será assim comigo. No nome de Jesus, nós iremos nos manter como chaleiras, fervendo e apitando para o mundo que existe só um Deus, só um Senhor, Salvador de todos aqueles que se achegam a Ele e que um dia, muito em breve, Ele voltará. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Eu preguei só o verso 11, próxima vez que eu pregar eu continuo o verso 12. Quero que você coloque a mão no seu coração. Não se ache a pior pessoa do mundo. Todos nós somos iguais aqui. Todos nós temos os nossos momentos de hipocrisia. Todos nós temos os nossos momentos de esfriamento. Isso é natural. Mas para todos os momentos de hipocrisia e esfriamento, existe um Deus de amor, um Pai amado, que está de braços abertos, pronto para te conduzir à transformação. Para cada momento de dificuldade que você tem, existe um Pai que te amou, um Senhor perfeito e maravilhoso, que te olhou e disse, eu vou te amar antes mesmo de você me amar. Para cada momento de tristeza e depressão e sofrimento, existe um Deus que também padeceu de sofrimento e dor, e Ele conhece o que é isso, Ele se compadece dessa dificuldade, e Ele te abraça, Ele te acolhe. Ele te conduz a um ambiente de uma alegria genuína, uma alegria zelosa. Não é uma alegria como o mundo, que é eufórica, mas tem prazo de validade. É uma alegria efervescente, fervorosa, que é constante. Não é eufórica, não é como de meninos, mas ela é constante. É uma paz que ninguém consegue explicar. Mas isso somente aqueles que mantêm o seu espírito fervendo no Senhor conseguem viver. E que o Espírito Santo venha colocar um fogo inapagável nos nossos corações. Um fogo cerrado. Que por mais que nós tentemos fugir do Senhor, esse fogo cerrado venha arder no nosso peito. Por mais densas que sejam as trevas que nos cercam, esse fogo venha ser como um clarão no meio da dificuldade. Feche seus olhos, Pai.
Nós clamamos a Ti, Jesus. Nós clamamos ao Teu Espírito, Senhor. Nos ensina a sermos rápidos no exercício do zelo. Não nos deixe nos acostumar com as condutas ruins deste mundo. Nos ensine, Jesus, a sermos prudentes e constantes, ligeiros na preservação da Tua vontade. Pai, nos ensine, Espírito Santo. Espírito Santo, que o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito venha a ser fervido pela Tua vontade. Que nós venhamos ser fervorosos, que venhamos entrar em ebulição constante do poder da Tua graça que inunda o nosso ser. Que nós não venhamos nos amoldar ao mundo, nos esfriando, nos condicionando a uma vida comum, medíocre, a uma vida comum, aqueles que estão sendo conduzidos para o inferno. Não, que nós venhamos ter o nosso coração cheio, fervoroso, o nosso coração, Senhor, constante, inflamado pelo Teu Espírito, Pai. E que a partir disso, Jesus, nós venhamos nos deleitar na condição de escravos Teus. Somos Teus servos. É isso que nós ambicionamos, é isso que nós mais queremos, Pai. É ser o Teu servo, porque o Senhor é o Senhor perfeito. O Senhor é o Deus de amor. O Senhor é o Deus que não há confusão, não há malignidade, não há distorção. Logo, em Ti, tudo nós podemos, se nós formos servos fiéis e constantes. É isso que nós precisamos, Pai, no nome de Jesus. Se você concorda com isso, aplauda ao Senhor bem forte.